Olá, seja muito bem-vindo aqui para o canal Espiritualidades da Marci. Espero que estejam todos bem. Mais uma semana começando, terça-feira, e aqui estamos nós novamente para mais uma história. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Semana passada não pude postar o vídeo que eu estava esperando postar por motivos de força maior, mas espero continuar com essa rede, né, de vídeos e contando histórias para vocês da minha espiritualidade desde que eu era criança. E, inclusive, os vídeos estão muito focados nesse período que eu estou achando muito legal. Sem querer, está acontecendo uma cronologia e eu acho que eu vou seguir por esse caminho, já que eu tenho postado vídeos muito dessa parte de quando eu era mais criança e etc. Espero que estejam todos bem, que todos estejam muito confortáveis, estão aqui para ouvir boas histórias. Espero que você esteja inscrito no canal, que você deixe seu like, que você mande a sua opinião, que você escreva o que você achou da história, que você conte alguma coisa semelhante. Como eu já disse algumas vezes, no futuro eu pretendo chamar pessoas também para poder conversar, para que a pessoa conte também histórias relevantes da espiritualidade dela e tudo mais, coisas que a gente vê acontecendo e que às vezes a gente não tem a oportunidade de contar de uma forma mais tranquila, mais solta, mais sem muita regra, muito padrão, né? Mas contar exatamente uma história que aconteceu, que nós vivemos, e isso faz parte do que eu quero passar aqui no canal. Estou começando muito devagar, porque eu trabalho muito, sou terapeuta holística e taróloga profissional, então são muitas demandas. Se vocês escutarem os barulhos, é que está começando a ter uma chuva forte aqui em São Paulo. Estou falando aqui de São Paulo, capital, no bairro do Jaraguá, e mando um beijo para todos. Espero que vocês fiquem comigo até o final dessa história que eu vou contar, que começou... Bom, a história de hoje é sobre a minha boneca Feijãozinho, uma boneca que eu ganhei por volta de 9, 10 anos de idade. Mais uma história mais desse período, né? Provavelmente, no máximo, eu tinha 11 anos de idade. E essa boneca, ela é uma boneca muito interessante, muito importante, porque ela faz parte de um momento que estavam acontecendo algumas coisas. Bom, vamos lá. É o seguinte. Quando eu tinha mais ou menos essa idade, eu frequentava muito a casa dos meus padrinhos. E assim, nós morávamos todos muito perto, né? Então tinha a casa dos meus pais e assim, praticamente na rua de cima, descendo a rua, subia e descia a rua, já era a casa dos meus padrinhos. E nesse caminho, entre essas nossas casas, tinha a casa de um casal que era muito amigo dos meus pais e amigo dos meus padrinhos também. Então os filhos, que eles tinham 2, se eu não me engano, na época, os filhos conviviam porque eles tinham uma idade, eles eram mais velhos do que eu. Então esse casal, junto com os meus padrinhos, já tinham filhos mais velhos, com mais de 20 anos. Meus padrinhos tinham uma filha que mais ou menos com a minha idade, 2 anos mais nova, e também tinham 2 filhos mais velhos. Provavelmente o que vai ser a festa que eu vou contar agora, que estava fazendo 20 anos, ele provavelmente tem uns 10 anos mais que eu. Então, provavelmente, eu tinha essa idade entre, sei lá, uns... acho que eu tinha até um pouco menos. Não, desculpem, gente. Também aprendi que não é para ficar cortando vídeo, né? Para deixar acontecer naturalmente quando a gente errar. Tem que ser assim, né? Espontâneo. Então, na verdade, provavelmente ele tem alguns anos a mais que eu. Então, ele deve ter uns 8 anos. Então, de repente, eu tinha 10, 12, no máximo até 11, 12 anos, e ele ia fazer 20 anos, né? Ele estava fazendo 20 anos. Mas era por aí. A minha idade era entre 10 e 12 anos. E o que acontece? Eu tinha essa idade, né? E na época o Michael, ele tava muito estourado no planeta, né? O Michael era tudo de bom. Então a gente escutava o Michael, a gente fazia a coreografia do Michael Jackson, a gente queria dançar. Eu sempre amei dançar muito. Então assim, meus pais, eles se encontravam muito com meus padrinhos ao final de semana
para fazer campeonatos de dominó. Então a gente passava o domingo inteiro na casa dos meus padrinhos, com meus pais jogando dominó, com os meninos mais velhos, né, os filhos dos meus padrinhos, fazia um campeonato, etc. Ali a gente almoçava, tomava café da tarde e era uma alegria. Então, assim, eram muitos domingos nessa rotina de comer e eles jogando e a gente brincando, porque tinha a filha dos meus padrinhos, tinha mais ou menos a minha idade. Bom, e aí o que acontece? Esse filho deles de 20 anos ia fazer uma festa de 20 anos. Então é assim, essa é uma festa muito legal, porque ele era muito animado, muito... Ela não é, né, porque ele ainda tá aqui, mas é muito animado, deve continuar porque eu perdi o contato. Assim, muito animado, muito festeiro, gostava muito de brincar, de dançar e etc. Então nós ficamos muito felizes, porque ia ter uma festona na casa da minha madrinha, provavelmente ia ter muita coisa para comer e tal, e eu só lembro de umas caixas enormes de som que estavam na frente da casa. Enfim, ia ser uma festona. Eu sei que eu e a filha deles fizemos até a coreografia do Michael para poder dançar no dia da festa. Enfim, nós estávamos muito animadas para essa festa. E aí passaram-se os dias e toda aquela mobilização para essa festa. Ele vai fazer 20 anos, ele vai fazer 20 anos. Eu não estou citando nomes, tá? Porque realmente não tenho a permissão para falar o nome dessas pessoas. Mas, enfim, continuando. Então a gente passou esses dias muito animadas, por conta, eu sei que ele faz aniversário em novembro também, mesmo mês que eu, e muito animadas, todo mundo muito animado para essa festa e tudo mais. Só que aí o que aconteceu? Esse casal que eu falei para vocês, moravam chegando perto da casa dos meus padrinhos, entre minha casa e a casa dos meus padrinhos. A gente passava na frente para descer para a casa dos meus padrinhos. E ele, eu não sei se ele estava doente, não tenho certeza, mas provavelmente estava já com alguma coisa. E a gente tinha muito contato, meus pais com os pais dele, com eles, né? E com o filho também, tanto que eu tenho foto deles na minha casa, em época de Natal. Eles eram jovens, né? Os filhos, pelo menos um deles que frequentava a nossa casa. Então, assim, era todo mundo muito junto, todo mundo muito unido ali, né? Aquela vizinhança, aquela coisa. E eu sei que eu não tenho certeza para dizer, né? Eu era muito pequena e tinha coisas na época que os adultos não falavam muito perto da gente. Continua um pouco assim também, mas eu acho que hoje parece que as crianças hoje em dia são mais espertas do que nós éramos nos anos 80, enfim. Eu tenho 53 anos. Então, aí o que acontece? A gente tava lá, tal, naquela coisa, aquela expectativa da festa e tudo mais. Só que o que aconteceu é que esse tio, né, a gente chamava todo mundo de tio e tia, esse tio, no dia da festa, eu lembro de todo mundo organizando, e todo mundo tudo comprado, tudo arrumando. Eu lembro de eu subindo e descendo a rua várias vezes para ir até lá, para ver como as coisas estavam. Por isso que eu lembro dessas caixas enormes de som. Eu acho que já estava muito na produção de comida e bolo, até porque era o dia da festa, né? Então a gente estava naquela alegria, naquela euforia, naquela coisa, chegou o dia da festa, e bem no dia da festa, esse tio faleceu. Então vocês imaginem a frustração que foi geral. Primeiro, pela perda dele, né? Porque era uma pessoa muito querida, amigo dos meus pais, dos meus padrinhos. E por ele falecer no dia de uma festa que a gente estava esperando com tanta vontade. Então eu imagino como foi frustrante para ele, para o aniversariante, porque pra gente foi devastador, né? E assim, a gente era criança, eu lembro que eu era criança, então assim, eu sei que quando eu soube que a festa tinha sido adiada, cancelada na verdade, porque o tio tal tinha falecido, eu fiquei num misto de muita tristeza e também muita raiva, né? Porque eu era criança, e eu sou uma criança de escorpião. E, né, era uma criança de escorpião. Eu era uma criança de escorpião.
Então, assim, eu fiquei frustrada, eu fiquei com raiva e demonstrei a minha raiva. Provavelmente eu falei coisas, né, meio que brigando assim, né? Poxa vida, não acredito, como que, sabe? Deve ter soltado isso mesmo. Como que pode morrer hoje, não sei o quê. Coisa de criança, né, gente? Só que o que acontece? Por algum motivo, né? Ele tinha me prometido uma boneca, essa boneca feijãozinho que na época estava fazendo muito sucesso. E como eu faço aniversário em novembro também, eu devo ter pedido essa boneca para ele meses antes ou um mês antes. Então eu devo ter chegado, tio fulano, eu quero a boneca tal de aniversário. E ele provavelmente deve ter dito para mim que me daria. Então eu fiquei com isso na cabeça, que eu tinha certeza que no meu aniversário eu ia ganhar do tio fulano a boneca feijãozinho. Ok, então aí ele faleceu no dia do aniversário do filho do meu padrinho, que ia fazer 20 anos, e foi uma frustração geral, todo mundo muito chateado e tudo mais, e eu muito brava. Gente, como é que pode, né? Onde já se viu, né? Aquela coisa toda. Bom, enfim, tirando a frustração, eu esbravejei e falei, meu Deus, e ainda eu tive eu tive o absurdo de falar essa coisa, de falar que onde já se viu, né? Morreu e nem me deu minha boneca. Então eu soltei isso pro ar, né? Sem nenhum tipo de entendimento sobre a minha sensibilidade, sem nenhum tipo de entendimento de como a força as palavras têm força. Fui tola, né? E soltei isso pro universo. Poxa, tio, o senhor desencarnou e nem me deu minha boneca, né? Além de tudo, foi embora e não me deu minha boneca. Ok. Passou-se a tarde, não sei, não tenho lembranças de como as coisas aconteceram, mas é claro que a festa não ocorreu. Ao invés de festa, tiveram um velório, então teve um velório, teve um enterro. E aí passou esse dia, né? E provavelmente esse dia, essa noite e tal. Não me lembro, não tenho recordação de ter ido ao velório e ao enterro dele, porque quando eu era criança, meus pais tinham um pouco essa mania de não me levar, às vezes em determinadas situações desse jeito, né? Porque era triste e tudo mais. E criança não é lugar de criança em velório, essas coisas. Então eu não me lembro dele, de ter ido no velório dele e tudo mais, para me despedir e tudo mais. Ok, deve ter se passado uns 2, 3 dias. Num belo dia estou na minha cama, né? Provavelmente ainda meio que remoendo essa situação de não ter tido a festa, de não ter ganhado a boneca e tudo mais. Meu quarto, eu já dormia no meu quarto, né, naquela época. E estou dormindo, provavelmente peguei no sono no horário que costumava ir dormir. E no meio da madrugada, não sei exatamente que horas eram, porque são histórias, como eu já falei, antigas, já aconteceram há muito tempo. E eu não tinha como eu tenho hoje, de registrar muitas coisas que acontecem. Eu tinha diário e tudo mais, comecei a ter mais tarde, mas nessa época eu não escrevia da forma como eu escrevo, passei a escrever depois, né? E aí o que acontece? Eu fui acordada com um peso. Imagina quando uma pessoa imagina que alguém jogou, né, alguma coisa e cai em cima da cama, você está coberto e você sente só o impacto, mas era um impacto fofo, não era um impacto duro de machucar. Foi um impacto fofo, né? E aí eu lembro de ter acordado com essa sensação. Acordei, estava escuro, né? Mas eu comecei a sentir e passar a mão para ver se eu sentia alguma coisa. E aí eu senti que tinha alguma coisa na cama. E aí eu levantei, acendi a luz e quando eu olhei tinha uma boneca feijãozinho em cima da minha cama. Uma boneca feijãozinho em cima da minha cama. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava, se eu chamava minha mãe, se eu chamava meu pai. Eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei muito
não foi assustada, na verdade. Eu fiquei... Na hora eu entendi o que aconteceu. É incrível, né? Porque apesar de criança, apesar de ingênuo, apesar de tudo, eu entendi e peguei a boneca e falei, nossa, o tio fulano de tal veio me trazer a boneca. Na minha ingenuidade, na minha pureza, na minha... né? E fiquei muito chocada, fiquei muito... chocada, emocionada e feliz, não senti medo. É como eu sempre soube, como eu sempre vivenciei a minha espiritualidade. Quando eles querem que a gente sinta medo, eles fazem a gente sentir medo e a gente tem... E por que a gente está sentindo medo, também a gente vai saber, e provavelmente são espíritos de baixa vibração. E quando é pra gente se sentir feliz, e quando é pra gente se sentir bem, são espíritos de luz que não vão te fazer sentir nunca medo algum. Então, apesar de tudo, apesar daquela situação, apesar da boneca, que eu lembro direitinho, a minha era laranja, com listrinhas marrom, laranja e amarela. Laranja, marrom e amarela. Depois eu deixei uma foto aqui, tem, né, a foto da boneca, mas a minha era desse tom, laranja, marrom e amarelo. E aí eu fiquei daquele jeito, eu sei que eu acho que eu não dormi mais à noite, a boneca ali, nova, era uma boneca nova, não era uma boneca usada, era uma boneca nova, só não estava dentro de uma caixa, porque ela foi solta em cima da minha cama. Aí uma materialização, né, já li muitos vídeos sobre materialização, já vi muitos relatos e tudo mais, e não tem explicação, não é uma coisa que você vai explicar com uma lógica, não tem lógica, né? Bom, no dia seguinte eu sei que eu acordei, provavelmente era minha mãe que estava em casa, meu pai trabalhava muito, né, policial militar, e eu contei pra minha mãe, falei, mãe, olha a boneca, eu recebi uma boneca do tio fulano de tal, que ele tinha prometido pra mim, e ele me deu. O que a minha mãe entendeu? Na verdade, a minha mãe deve ter entendido, mas a minha mãe deve ter levado assim, ela recebeu essa boneca uns dias antes dele falecer, e tá tudo bem, né? E tá confusa, ou tá, né? Às vezes é porque a criança tá impressionada porque a pessoa desencarnou, então ela tá falando assim, mas na verdade essa boneca já tava aí, ele deu e a gente não percebeu, enfim. São coisas que não dá para explicar, mas assim, eles não levavam isso, minha mãe não, ok, a boneca tá aí, você tá falando que ele veio te dar a boneca, então provavelmente ele veio dar a boneca para ela num dia que eu não tava aqui, e deu, sei lá, parando no portão, deu, obrigada. Não, gente, não foi isso que aconteceu, a boneca foi dada depois que ele desencarnou e depois que eu reclamei, porque eu reclamei muito por causa da festa que eu não pude mostrar os meus passos do Michael Jackson, e porque eu reclamei que, poxa, desencarnou e nem me deu minha boneca. Ok, meu pai também deve ter sabido da história, não lembro se foi eu que contei, ou minha mãe e tudo mais, mas também parece que é tudo muito bem feito para que eles não levem isso tão a sério. É criança, deixa pra lá, ele deu aí em algum momento que a gente estava todo mundo junto e ela estava falando que essa boneca ele deu para ela agora. É isso. Na verdade não, né? Na verdade essa boneca ela veio pra mim, não sei como. Não, ninguém entrou dentro da minha casa, ninguém entrou dentro do meu quarto, ninguém fez uma pegadinha, ninguém quis me assustar, em nenhum momento eu fiquei assustada, eu fiquei emocionada. Eu acho que a sensação que eu me lembro até hoje de pegando essa boneca é de emoção, de ter ficado emocionada. Pois bem, essa boneca ficou comigo durante muito tempo, né? Não tenho mais, infelizmente, se desgastou, né, com o tempo. É uma pena, né? Se fosse hoje em dia, talvez eu tivesse um pouco mais de cuidado para guardar e para ter como uma relíquia, mas não tenho. Mas eu recebi essa boneca do meu tio querido que já tinha desencarnado. Importante lembrar, como eu tenho certeza que ele já estava dentro de uma colônia, dentro de um hospital, para começar o seu processo de cuidado para a evolução dele, espiritual. Então eu acredito que não foi ele pessoalmente que me deu,
que jogou a boneca na minha cama, porque ele já estava provavelmente fazendo o processo de dormindo para poder acordar naquele hospital de cuidados espirituais para poder seguir com a evolução dele, que é isso que eu acredito e isso que eu aprendi. Então, provavelmente, ou foi o anjo protetor dele, ou foi algum mentor que ouviu a minha reclamação e quis fazer uma trollagem comigo, ou, enfim, aproveitando da minha sensibilidade meio que muito solta, muito, né? Vamos jogar a boneca ali, alguém jogou, não sei quem, mas foi em nome dele. Então, isso ficou marcado na minha vida até hoje, com todo carinho. Então, eu me lembro dele, eu me lembro do filho dele, me lembro da esposa. Acho que ele desencarnou muito jovem, né? Porque ele provavelmente tinha mais ou menos a mesma idade que meu pai, um pouquinho mais. Mas mesmo assim, para aquela época, era muito jovem. E não dancei o Michael Jackson, não participei daquela festança, mas ganhei uma boneca dias depois, porque reclamei. E é por isso que eu falo. A moral dessa história é, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente verbaliza. Palavras têm muita força. Às vezes tem uma força maior do que a gente pode imaginar. Então é sempre bom a gente prestar atenção no que a gente está falando, como isso vai afetar a vida de outras pessoas. É claro que eu era criança, imatura, não fiz por maldade, nenhuma maldade, mas eu recebi uma lição. Atenção ao que você pede, atenção ao que você fala. Nem sempre a gente está muito preparado para receber tudo aquilo que a gente está expressando, né? Que às vezes a gente brada por aí. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a história de hoje. Eu espero sinceramente que vocês sigam aqui no canal. Sei que ele está crescendo aos poucos, sei que as coisas... Eu estou aprendendo a dominar tudo isso muito lentamente. Faço tudo com muito carinho, com muito amor. Espero vocês para consultas de tarô, espero vocês para reiki, espero vocês para as terapias e espero que vocês tenham dias de muito amor. Se gostaram da história, deem um ok, mandem um recado, seja de fumaça, seja escrito aqui pelo YouTube, seja no meu Instagram, seja no Face. E eu espero vocês. E logo, terça-feira que vem, tem outro vídeo super espiritual das minhas vivências espirituais por aí. Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.